A América do Sul está à beira de um grande conflito armado pela primeira vez em mais de 75 anos. A Venezuela argumenta que a região do Rio Essequibo, em Guiana, foi tomada ilegalmente quando a fronteira foi estabelecida há mais de um século. O presidente Nicolás Maduro fez uma série de anúncios sugerindo que seu governo planeja anexar o território a oeste do Rio Essequibo à força, se necessário. Uma nova pista de pouso está sendo construída para possibilitar operações militares, e novos projetos habitacionais estão sendo estabelecidos para fortalecer a influência local. Além disso, a Venezuela reivindica uma zona marítima especial que divide as águas da Guiana. Essas águas possuem petróleo em grande quantidade, mas estão localizadas a uma grande distância da Venezuela. Seria conveniente para Caracas ter controle sobre a região do Rio Essequibo, pois a colocaria mais próxima do petróleo. Francamente, a única coisa surpreendente sobre a reivindicação da Venezuela sobre a soberania da Guiana é que isso não aconteceu antes. Mesmo assim, a Guiana colocou seu exército em alto alerta, a Força Aérea dos Estados Unidos está conduzindo exercícios de voo nas proximidades, e o Brasil posicionou seu exército nas áreas próximas. A disputa deixou muitos apreensivos, porque quando o petróleo está em jogo, pequenos aborrecimentos como a lei internacional não atrapalham. O Rio Essequibo, lar de vastas áreas da floresta amazônica, é aproximadamente do tamanho da Grécia e rico em depósitos minerais, incluindo ouro e cobre. Localizado a oeste do Rio Essequibo, é lar de aproximadamente 128 mil pessoas, representando cerca de 16% da população total da Guiana. No entanto, livros didáticos venezuelanos e mapas governamentais marcam o Essequibo como um território disputado desde a década de 1960. Mas as raízes dessa disputa remontam a um século, quando potências coloniais governavam a área. A Espanha, no caso da Venezuela, e a Grã-Bretanha, no caso da Guiana. Na época, Espanha e Grã-Bretanha ainda não haviam concordado com os limites de suas colônias, mas havia um entendimento geral de que deveria seguir o Rio Essequibo. No entanto, a descoberta de ouro, a comissão de cartógrafos exploradores e a política na Europa complicaram um pouco as coisas. Assim, quando a Venezuela declarou sua independência, herdou a disputa territorial. Mais tarde, em 1899, árbitros da Grã-Bretanha, Rússia e Estados Unidos decidiram que o território pertencia à Guiana, uma colônia britânica na época. No entanto, a Venezuela argumentou que a decisão era inválida porque eles estavam ausentes durante as negociações, e seu lado foi representado pelos Estados Unidos. Legisladores venezuelanos afirmaram que os árbitros haviam conspirado para enganar o país fora das terras, e evidências fornecidas décadas depois revelam irregularidades legais. Portanto, a reivindicação da Venezuela não é totalmente inventada, há uma justificativa para ela. De qualquer forma, após algumas trocas diplomáticas, um novo acordo foi alcançado em 1966, que reconhecia o Essequibo como uma região disputada. As Nações Unidas foram designadas para resolver o caso, mas nada aconteceu. Enquanto isso, a Guiana afirma que o acordo inicial de 1899 é legal e vinculativo, e levou o caso ao Tribunal Internacional de Justiça, que votou a favor dela ou pelo menos a favor do status coexistente. Mas algumas questões técnicas não impediram Caracas de reivindicar terras que muitos de seus cidadãos sempre viram como legítimas. Então, no início de dezembro, o governo iniciou um referendo para afirmar sua soberania sobre a região do Essequibo. Cerca de 95% dos eleitores venezuelanos aprovaram a reivindicação. Dito isso, o referendo está imerso em controvérsia. O Conselho Nacional Eleitoral diz ter contado mais de 10 milhões de votos, o que significaria que mais pessoas votaram a favor do Essequibo do que fizeram por Hugo Chávez quando ele foi reeleito em 2012. Além disso, o voto foi imediatamente seguido por grandes prisões daqueles que supostamente se opuseram à anexação. Também não está claro como Caracas faria valer o resultado do voto. A América do Sul não viu um conflito territorial em mais de 75 anos. Será que a Venezuela será responsável por quebrar essa sequência de sorte? Em relação à Guiana, ela vê o referendo como um passo em direção à anexação, e o voto deixou seus residentes apreensivos. Logo após o referendo, Maduro propôs uma nova lei para proibir todas as empresas venezuelanas de fazer negócios com a Guiana. Agora, o exército venezuelano está construindo uma pista de pouso em Lamura,
perto da fronteira com a Guiana, o que pode ser útil para operações logísticas de anexação do Essequibo. Ainda mais próximo, a Venezuela está construindo novas moradias para os moradores perto da fronteira disputada, o que poderia ser usado como ponto de partida para incursões adicionais no território da Guiana. Um conflito armado agora é mais provável do que antes. No entanto, invadir a região do Essequibo seria uma missão sem esperança. A área é literalmente uma selva e se recusa a ser dominada. A infraestrutura rodoviária é deficiente, assim como os centros de população. Veículos blindados simplesmente ficariam presos, e a logística logo se complicaria. Invadir pelo rio também não é uma opção viável, já que não é profundo o suficiente, nem mesmo para uma marinha fluvial. No geral, a densidade da selva torna qualquer operação militar importante essencialmente impossível. A única estrada pavimentada que vai da Venezuela para a Guiana passa pelo Brasil, e os brasileiros enviaram cerca de 600 soldados e veículos blindados para a fronteira norte para proteger sua infraestrutura. Uma invasão em larga escala simplesmente não está nos planos. Tecnicamente, a Venezuela poderia realizar um assalto anfíbio e desembarcar em Georgetown, forçando a Guiana a ceder a região do Essequibo. Mas se a Marinha Britânica ou a Marinha dos Estados Unidos interviessem, o plano venezuelano desmoronaria mais rápido do que um castelo de areia na maré alta. A Guiana não tem praticamente força militar alguma. Seus 4.150 soldados são poucos demais para garantir a fronteira terrestre, quanto mais para lutar contra a Venezuela. Então, Maduro pode simplesmente apostar no Essequibo, e se ele ganhar, ganha grande. O ponto sobre a disputa do Essequibo é que não é realmente sobre o Essequibo, mas sim sobre o que está logo ao largo de sua costa. Em 2015, parcialmente dentro da zona econômica exclusiva da Guiana, a ExxonMobil descobriu um reservatório com pelo menos 11 bilhões de barris de petróleo cru, uma quantia valiosa. Pouco depois da descoberta, o valor econômico do Essequibo disparou. A Guiana começou a bombear petróleo em 2019 e a produção atingiu 278 mil barris por dia até 2022, resultando em um crescimento do PIB de 57%. Da mesma forma, espera-se que a Guiana permaneça uma das economias de crescimento mais rápido, com taxas de crescimento de 2 dígitos nos próximos anos. O país está a caminho de se tornar a nação mais rica da América do Sul em termos per capita. Desde a descoberta de sua nova riqueza, bilhões de dólares têm sido investidos na capital Georgetown, na Guiana. O país tem usado o novo dinheiro para iniciar grandes projetos de infraestrutura, como a construção de seu primeiro porto de águas profundas e o desenvolvimento de novas instalações energéticas para dobrar sua produção de energia nacional. Enquanto isso, em nível internacional, a Guiana assinou acordos para vender petróleo para a China, Catar, Malásia e possivelmente a Índia. Lentamente, mas com certeza, a Guiana está se transformando de um recanto geopolítico em um país em desenvolvimento com um futuro ainda mais promissor à frente. No entanto, grande parte desse processo tem causado desgosto à vizinha Venezuela. O país tem o maior volume de reservas de petróleo comprovadas do mundo, superando até mesmo a Arábia Saudita. No entanto, nos últimos anos, a hiperinflação paralisou a capacidade do governo de investir na produção e desencadeou uma crise econômica. Como resultado, a produção de petróleo está em declínio há algum tempo. No mesmo ano em que a Guiana descobriu petróleo, a produção da Venezuela caiu de 2,5 milhões de barris por dia para pouco mais de 1 milhão hoje. Se as coisas continuarem nesse ritmo, a produção de petróleo da Guiana superará a da Venezuela em uma década. Para o governo Maduro, nada poderia ser mais humilhante. A hiperinflação também afetou bastante o estado socioeconômico da Venezuela. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o país sofreu com o maior aumento de preços ao consumidor do mundo este ano, com a inflação chegando a até 360%. Não é surpreendente que a aprovação pública de Maduro seja baixa, e a corrupção continua corroendo a capacidade do governo federal. Claramente, Maduro precisa de uma vitória política desesperadamente. Portanto, o Essequibo pode oferecer uma saída da bagunça socioeconômica. Se a Venezuela tomar a região, poderá reivindicar as riquezas offshore encontradas na zona econômica exclusiva da Guiana. Uma questão técnica, porém,
é que grande parte do petróleo ao largo da costa da Guiana está no leste, longe do ponto de equidistância marítima do Essequibo. Portanto, para reivindicar o petróleo encontrado no leste, a Venezuela estendeu unilateralmente sua fronteira marítima com a Guiana, criando um espaço chamado Zona de Defesa Marítima Integral do Atlântico. Isso divide convenientemente as holds marítimas da Guiana e reduz as reivindicações da Guiana sobre o leito marinho continental ao largo da costa. A Venezuela não é signatária da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e não reconhece a fronteira marítima internacionalmente desenhada com a Guiana. Portanto, se a reivindicação marítima da Venezuela é uma violação do direito internacional é debatível, mas é um negócio ruim para a Guiana mesmo assim. Mesmo que a reivindicação territorial e marítima da Venezuela seja apenas retórica política e nenhum combate realmente ocorra, ainda seria útil para o governo governante em Caracas. Ao reivindicar oficialmente a região, Maduro consegue impulsionar as credenciais de seu Partido Socialista Unido, enquanto pinta a oposição política como desleal e antipatriótica, inclusive prendendo opositores e caçando candidaturas. No entanto, seja como for, para Maduro, a invasão o deixaria mais popular para o povo da Venezuela. Por outro lado, um conflito dessa magnitude é maior do que apenas a Venezuela. Os Estados Unidos estão distraídos e esticados devido às hostilidades na Ucrânia e em Israel. Esses espaços de batalha em andamento tornam difícil para Washington lidar com uma nova frente geopolítica na América do Sul. Rússia, China e Irã seriam os primeiros a lucrar com uma operação militar americana contra a Venezuela. Putin também é um aliado próximo de Maduro. A Venezuela adquiriu mais de 122 bilhões de dólares em equipamentos militares da Rússia até 2011, e essa quantia provavelmente é ainda maior agora. Sabe-se que incluiu sistemas de defesa aérea S-300, tornando a defesa aérea da Venezuela a melhor da América do Sul. Putin também ajudou Maduro a consolidar o poder em Caracas, dando ao último credibilidade política. Então, a Rússia poderia tentar fazer lobby com os venezuelanos e persuadi-los de que poderiam se safar com uma operação de apropriação de terras neste momento. Uma nova frente geopolítica seria desastrosa para os Estados Unidos. Por mais poderosa que seja a América, ela tem apenas tantos grupos de batalha de porta-aviões prontamente disponíveis, e cada frente de tropas vem ao custo muito caro para as operações em outro lugar. Então, Washington deve priorizar suas batalhas, e a Venezuela pode não valer a pena lutar. Por outro lado, junte a América e o petróleo, e você obtém uma reação mais explosiva, e considerando a possível vitória nas eleições de Donald Trump, seria mais provável uma participação da América. E você, o que acha sobre? Deixe nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir e até a próxima.